Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí com a nossa aula de doenças ocupacionais, dando aí continuidade à aula passada, onde nós estávamos falando sobre doenças respiratórias relacionadas ao trabalho, tá? A aula de hoje, um dos temas dela será a pneumoconiose dos trabalhadores de carvão. Não se assustem com esse termo chamado pneumoconiose, porque é bem fácil aí para vocês entenderem e guardarem na mente de vocês. Toda pneumoconiose é uma doença pulmonar relacionada ao trabalho. Então, doença pulmonar relacionada ao trabalho é uma pneumoconiose. Nós estamos falando da pneumoconiose dos trabalhadores de carvão. Ela é uma doença que é considerada profissional causada por inalação de poeiras de carvão mineral. Pelo próprio nome da patologia, da doença, a gente já está conseguindo entender que é pneumoconiose, doença pulmonar relacionada ao trabalho, e aqui no caso os trabalhadores de carvão. Então é pela inalação da poeira mineral do carvão, tá? Essa poeira mineral, quando é do carvão, quando inalada, ela vai ficar depositada a nível de pulmão. E quando ela se deposita no pulmão, vocês conseguem observar aqui comigo, olha, na imagem, nós estamos vendo pontos enegrecidos aqui em todo o pulmão. Isso aqui é o depósito da poeira mineral do carvão, né? Isso provoca aí fibrose, né, na região pulmonar, impedindo a troca gasosa de que tanto nós precisamos fazer para mantermos, né, os nossos órgãos aí oxigenados. As atividades de risco relacionadas à pneumoconiose dos trabalhadores de carvão são principalmente as minas de extração do carvão mineral, tá certo, pessoal? Passando para vocês, nós iremos falar agora aqui nesse ponto do quadro clínico, o que significa os sinais e os sintomas. Vocês podem estar se perguntando, mas por que eu, como técnico em segurança do trabalho, devo aprender sinais e sintomas de determinadas doenças ocupacionais? Tem tudo a ver, vocês têm que ter pelo menos um breve conhecimento aí de sinais e sintomas, para que vocês possam também ajudar na identificação dos casos, né, dessas doenças aí na área onde você trabalha, principalmente com os colegas que você trabalha, tá? Você vai facilitar, então, aí o diagnóstico, então, através de informações a nível dos trabalhadores existentes na área, tá? Então, de acordo com os sinais e sintomas dessa doença que nós estamos falando, que é a pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, nós temos que ela é uma doença crônica. Toda doença crônica, está aqui, olha, no slide para vocês acompanharem. Toda doença crônica é aquela que se origina muito tempo depois. Quando os sinais e os sintomas vêm surgir, a doença já está a longo curso, a longo prazo. Essa pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, ela é irreversível. Irreversível quer dizer que não tem cura. É isso mesmo, a pneumoconiose dos trabalhadores de carvão não tem cura. Tem um tratamento paliativo para ela, para amenizar os sinais e sintomas, mas não é uma doença curável. Ela é uma doença sem cura, incurável. Ela tanto pode se apresentar na sua forma simples, com o passar do tempo evoluindo lentamente, com poucos sintomas, como atingir a formas muito mais avançadas, muito mais graves, onde vai originar, acompanhe comigo, a fibrose. Essa fibrose, ela impede o pulmão de exercer o seu potencial de elasticidade. O pulmão, ele é elástico, ele precisa se expandir e precisa se contrair. Então, quando atinge o nível de fibrose, o pulmão não faz mais esse movimento de expansão e nem de contração. E isso dificulta, né, o organismo oxigenar. Não vai conseguir, então, efetuar a oxigenação. Né? Ela pode surgir aí de forma associativa com a dispneia.
A dispneia, eu já venho conversando com vocês desde as aulas passadas, que é a dificuldade respiratória. O indivíduo, ao apresentar sinais e sintomas de pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, ele vai desenvolvendo essa dispneia lentamente, essa dificuldade respiratória, né? E aí, com o passar do tempo, essa dificuldade respiratória pode se agravar ainda mais, levando a uma alta taxa de letalidade, ou seja, levando a um número muito grande de óbitos por causa da pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, tá bem, pessoal? Então, o quadro clínico, ele é bem simples de compreender, ele é demonstrado aí, então, por dispneia, que é essa dificuldade respiratória. O indivíduo também apresenta tosse, a gente pode colocar aí, poderia ter acrescentado, por causa também da fibrose. A fibrose é quando o pulmão ele não consegue mais exercer o seu potencial de expansão, ou seja, não consegue mais efetuar a oxigenação ao nosso organismo, tá bem? A prevenção, que é bom a gente sempre estar expondo aqui para vocês, da pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, tá aqui embaixo, ó. Ela está baseada nos procedimentos de vigilância em saúde. E vigilância em saúde fazemos todos nós, fazemos todos os trabalhadores. Por isso a importância da gente falar sobre o quadro clínico, que são os sinais e sintomas. Quando se percebe sinais e sintomas de determinadas doenças que estão em desenvolvimento aí, principalmente nos trabalhadores dessas atividades que nós falamos, que é da mineração, nós já poderemos estar atentos e fazer a comunicação, né? Então, é a vigilância em saúde, que é uma forma de prevenção, vigilância nas condições de trabalho, como é que está sendo realizada essa atividade ocupacional. Será que o indivíduo, será que os trabalhadores estão fazendo uso do EPI adequado? Ou seja, dos EPIs como um todo, né, de forma adequada? Quais são os efeitos que isso está causando no organismo? Quais são os danos à saúde? Então, é importante que a gente conheça as doenças ocupacionais, conheça um pouquinho de sinais e sintomas. Claro que ninguém vai aprender do dia para a noite, né? Isso aí a gente vai aprendendo no dia a dia no ambiente de trabalho, tá? E principalmente ficarmos vigilantes ao mínimo sequer de sinais e sintomas que surjam, tá? Então a gente deve ser sensível a estarmos aí observando as questões das mudanças, das alterações, até mesmo de comportamento do trabalhador. Nós devemos estar sempre atentos, tá bem? Agora a gente vai dar uma estudada também sobre a asma relacionada ao trabalho. Tá aqui, ó. Nós estudamos no slide anterior a esse a pneumoconiose dos trabalhadores de carvão e agora a asma relacionada ao trabalho. A asma relacionada ao trabalho, de acordo com a OMS, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma condição crônica de inflamação, principalmente dos pulmões, da via aérea como um todo. Só que ela, diante de substâncias, principalmente substâncias tóxicas, químicas, faz com que haja aí um agravamento ainda mais das questões da asma relacionada ao trabalho, principalmente devido à inalação. A inalação de substâncias que são alérgicas, muitas das vezes, alergênicas, causada aí pelas poeiras químicas, tá bem? Então vamos lá. De acordo então com o que a gente aprendeu aqui já no primeiro momento da asma relacionada ao trabalho, a gente entende que a asma é um processo inflamatório. É um processo inflamatório das vias aéreas como um todo, principalmente pulmão. O pulmão, ele se inflama devido às substâncias que foram aspiradas. O trabalhador está exposto às poeiras ocupacionais, né, as diversas poeiras químicas, diferentes substâncias, princípios ativos químicos aí.
o indivíduo inala e ao inalar ele vai reagir logo no primeiro momento por causa da presença dessas substâncias alergênicas, tá bem? E aí como é que ela se apresenta? Como é que a gente vai então entender que está desenvolvendo aí o processo de asma, né? Então vamos lá. Agentes causadores, então, é importante a gente conhecer sobre a asma relacionada ao trabalho, que é ART, tá? Asma relacionada ao trabalho, é a sigla, tá bom? Desta patologia, dessa doença relacionada ao trabalho. Nós temos aqui cereais, que são agentes causadores, o látex, o formaldeído, principalmente os trabalhadores de salão de beleza, os cabeleireiros, né? Drogas como um todo, os persulfatos e isocianatos, produtos de salão de cabeleireiro como um todo, como existem substâncias químicas nesse ambiente de trabalho, esses trabalhadores devem estar atentos ao mínimo de qualquer sinal e sintoma aí relacionada à asma, à doença respiratória. As atividades de risco relacionadas aí como um todo, eu já falei dos cabeleireiros, padeiros também, atividades principalmente de moinhos, profissionais da área da saúde, farmacêuticos, indústria de espuma, de plástico, são ramos de atividades de risco, onde expõe o trabalhador aos agentes causadores da doença, da patologia, e se o ambiente estiver propício para ele adquirir aquela patologia, ele vai adquirir, porque ele foi exposto. Ele está exposto ali 8 horas ao dia, que é o seu horário de trabalho, frente aos agentes causadores da doença, né? Então, deve-se haver aí uma constância vigilante sobre os ambientes de trabalho para que se evite, né, o surgimento, então, aí das doenças ocupacionais. Principalmente, eu vou bater na tecla mais uma vez, fazendo o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individuais, que são de suma importância, tá? A prevenção, então, para a doença da asma relacionada ao trabalho, ela é identificada primeiro, antes de tudo, a gente vai perceber mudança de comportamento do trabalhador. Então, uma vez a causa sendo identificada, os níveis de exposição devem ser reduzidos. O trabalhador, ele pode, olha só como uma forma aí preventiva, ele pode ser transferido para outra atividade na mesma fábrica. Basta haver aí flexibilidade, basta existir aí a sensibilidade. Então, já que o trabalhador ele está exposto à asma e o ambiente está susceptível, ele também já tem uma certa alergia a determinadas substâncias, por que não transferir o trabalhador de uma determinada área para outra na mesma fábrica, no mesmo ambiente de trabalho, né? A flexibilidade ela é sensacional, porque a gente não é preciso, então, demitir esse trabalhador por causa, né, dessa reação alérgica que ele veio a desenvolver, né? Os empregadores, eles poderiam considerar a fazer, então, uma triagem preliminar de potenciais empregadores através de provas de função pulmonar. É a tal história que a gente às vezes fala, que existem trabalhadores que não são levados a realizar esse tipo de exame, que é o exame de prova de função pulmonar. Às vezes o trabalhador até já tem, né, a predisposição para o desenvolvimento da doença. E aí, quando exposto, se agrava ainda mais, tá? Então, a forma de prevenção é essa. Fazer esses exames preliminares, né, bem antes aí de ser admitido no ambiente de trabalho, e fazer também a identificação através dos sinais e sintomas, tá, do trabalhador que ele vem estar apresentando sobre a asma relacionada ao trabalho, tá certo? Diante dessas informações, nós iremos agora para o estudo da bronquite química. Isso mesmo, bronquite é a inflamação dos brônquios. E o que são os brônquios? Os brônquios, eles são também regiões importantes a nível de pulmão
que são primordiais também para o processo de transporte aí do oxigênio para dentro dos alvéolos pulmonares. Os brônquios, eles no momento que são expostos ao princípio ativo químico, à substância química, eles reagem com inflamação. E aí, quando ele reage à inflamação, ele vai apresentar tosse como sinais e sintomas, vai apresentar expectoração, que é produção de secreção, produção de catarro mesmo, tá? No linguajar comum para que vocês possam entender, né? E na maior parte do dia, 3 vezes durante 3 meses consecutivos, ele pode vir a demonstrar essa patologia, né? Causada principalmente por alguns poluentes ocupacionais, aqui olha, alguns poluentes ocupacionais que podem desenvolver a BQ, que é a bronquite química. Pode também algumas substâncias químicas, quando inaladas, desenvolver câncer, principalmente pelo cromo, por fornos metalúrgicos, pneumoconioses no geral, principalmente pelo carvão mineral, abicinose pela inalação da poeira de algodão. Então vejam que uma doença pode ser desenvolvida através de outras doenças que vêm surgindo. Então é importante que se faça a questão da vigilância atenta aos trabalhadores, principalmente quando você percebe a apresentação de alguns sinais e sintomas, né, de determinadas doenças. Então é importante que se conheça, né? Ainda sobre a bronquite química, nós temos aqui alguns fatores de risco, né? Nós temos aqui o tabagismo, trabalhadores que fazem uso constante, né, do cigarro, fumaça de lenha também faz muito mal, é um fator para o desenvolvimento da bronquite química. A poeira ocupacional como um todo, apresentando sinais e sintomas de tosse, olha aí comigo, acompanha, secreção, que é o catarro, sibilos, que é aquele chiado bem feio a nível de peito, né, a nível de tórax, dispneia, que é a dificuldade respiratória, tá bem? Nós temos aqui a apresentação, olha, para que vocês venham entender. Nós temos aqui nessa região alongada, aqui tubular, que são os brônquios, e aqui parecendo um cachinho de uva na extremidade são os alvéolos. Então, quando os brônquios estão inflamados, percebam que começa já a apresentar a produção de secreção de catarro, por causa das substâncias químicas que o trabalhador foi exposto, tá? Então é importante que se conheça também isso aí, tá bom? Nós iremos também conhecer nesse mesmo vídeo doenças que são do sistema circulatório relacionadas também ao trabalho. Sim, existem doenças do sistema circulatório que são relacionadas ao trabalho. Vocês verão que determinados tipos de anemia, também por causa da exposição de alguns agentes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai conhecer aqui a angina pectoris. Essa angina pectoris é a dor no peito. Dor no peito, um desconforto, né, no peito, principalmente por causa da redução de oxigênio a nível de coração. Quando o coração, em uma determinada região, ele diminui de oxigenação, chega pouco sangue naquela determinada área do coração, o coração ele tende a ficar isquêmico, não chega sangue então naquela região, e aí ele vai desenvolver a dor. Essa dor no peito, ela vai surgir dando aí indícios de que o indivíduo, que o trabalhador, ele deve procurar o médico com o mais rapidez possível para que seja diagnosticada então aí a patologia, né? Os fatores de risco ocupacionais, ou seja, os fatores de risco que estão relacionados ao trabalho para o desenvolvimento da angina do peito, que é essa dor no peito que surge, muitas das vezes por intoxicação pelo monóxido de carbono, né? Muitas das vezes também pelo CO2, pelo dióxido de carbono.
que leva à diminuição do oxigênio no organismo. Então, quando o indivíduo fica exposto à substância química, aos princípios químicos, ele tende a reduzir a quantidade de oxigênio a nível de coração. Então, aí desenvolve a angina do peito, tá bem, pessoal? No próximo vídeo, já eu vou colocar para vocês, para que a gente venha entender o desenvolvimento aí dessas doenças circulatórias relacionadas ao trabalho. Tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouco, viu?